Você sabe por que é que você não está dormindo bem? Você já respondeu lá no nosso Instagram? Como é que é o seu sono? Ou a sua insônia? A que horas você desperta? Segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem com a insônia. Estou falando para você hoje. Esse problema que afeta o humor, a memória, a produtividade, aumenta o risco de doenças vasculares, precisa ser resolvido. E a gente precisa entender, porque as causas vão desde estresse e ansiedade até hábitos inadequados antes de dormir. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, adultos precisam de 7 a 8 horas de sono por noite para manter a saúde em dia. Entender a origem do problema é o primeiro passo para tratá-lo e voltar às noites tranquilas. Agora, quem vai explicar melhor esse assunto é o neurologista Dr. Leandro Teles. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Não, gratidão é minha, sempre. Vamos lá. Doutor, rapidamente, o que é insônia? Insônia é um transtorno que é a dificuldade de você dormir. Então, a dificuldade em dormir à noite tem vários tipos. Dificuldade em pegar no sono, sono inicial. Dificuldade em manter o sono à noite, insônia de manutenção. Ou acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir, insônia terminal. Então, aquela pessoa que mesmo querendo dormir, mesmo se disponibilizando a dormir, ela não consegue fazer. E às vezes de dia ela fica com sonolência, irritada, mal-humorada. Então, isso de vez em quando é meio normal. Só que se isso acontece muito, mais que 2 vezes por semana, mais que 2, 3 semanas, tem que buscar o médico. Então, insônia eu resumiria com dificuldade de iniciar ou manter o sono e às vezes com repercussões de dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas deveriam dormir entre 7 e 8 horas. Existem padrões de sono diferentes? Existem, de fato, pessoas que precisam de menos tempo de sono? Existe. Em média, um adulto precisa dormir ali 7, 8 horas. O sono não é só tempo, Cláudia. Precisa de qualidade, estrutura. E ele precisa cumprir também o papel dele, que é fazer a gente acordar disposto, animado, não ficar com muito sono de dia, concentrado. Então, o sono de qualidade, ele tem uma duração. Mas algumas pessoas parecem dormir um pouco menos, outras dormirem um pouco mais. Existe variação de uma pessoa para outra. E dentro da mesma pessoa também isso varia ao longo da vida. Por exemplo, grávida dorme mais, adolescente um pouco mais, criança dorme mais. Idosos, eles dormem um pouco menos à noite. É muito comum o idoso acordar mais cedo, dormir mais cedo, e o idoso é comum fazer um cochilo à tarde, o sono fica bifásico. Perceba então que essa matemática do sono ela varia de uma pessoa para outra e varia também ao longo da vida. Da faixa etária, né? Da fase da pessoa ao longo da vida. Da vida. Você falou de idosos e eu tenho agora um monte de idosos, jovens, há mais tempo que alguns, né? Com queixa de sono. Porém, você tocou num ponto certo. Eles estão indo dormir mais cedo, mas aí ficam incomodados porque despertam ainda escuro, ainda 4 da manhã, 5 da manhã. Mas se a gente parar para fazer a conta, eles estão dormindo até 7 ou 8 horas de sono. Isso é prejudicial? Colocação muito importante, porque a gente às vezes acaba julgando como se o sono do idoso não fosse alterado por natureza. Então existe uma alteração que é natural, dormir mais cedo, acordar mais cedo e dar um cochilo à tarde. Se a gente calcular essas horas de sono e o idoso está bem, dormindo 7 horas, 7 horas e meia e está bem, isso não pode não ser uma insônia mesmo, não. Pode ser simplesmente uma adaptação da idade. Agora tem um detalhe. Agora, só para concluir, o idoso tem muita insônia também. É muito comum a insônia no idoso, porque o idoso tem depressão, tem ansiedade, o idoso tem dor, o idoso toma mais remédio. Então a insônia no idoso também existe. Aquele que tenta dormir e não consegue. Não consegue pegar no sono? Ou não pega, ou quando pega, acorda e não volta a dormir. Ou que acorda várias vezes à noite, de dia fica muito sonolento, ou que acorda tão cedo, mas tão cedo que é cedo demais. Então o que você falou é uma dica legal. Calcular o número de horas totais de sono e, na dúvida, buscar uma ajuda, porque as duas opções são possíveis. Doença
e alterações normais da idade. Eu recebi uma mensagem ontem no meu Instagram do senhor José, aliás, obrigada pela audiência e pela confiança, e ele, sabendo que iríamos falar hoje de insônia, ele me relatou o seguinte, que ele dorme todos os dias por volta das 8 da noite e acorda por volta das 4, 3h30, 4 da manhã, e que estava incomodado porque ele não estava conseguindo dormir a noite inteira. Eu fiz a conta, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4. Ele dorme 8 horas. São 8 horas de sono. E aí, eu perguntei de volta, troquei umas mensagens e eu falei, mas o senhor está dormindo 7h30, 8 horas de sono por noite, que é o ideal. Ele falou, pois quando eu preciso sair com os meus filhos ou algum amigo, ou vou comer uma pizza e eu durmo meia-noite, eu continuo acordando 3h30, 4 horas da manhã. A minha dúvida é, o horário de despertar, ele vira um hábito e mesmo que a gente durma de vez em quando um pouco mais tarde, a gente acaba acordando no mesmo horário? A pergunta é muito importante e muito interessante. Uma das coisas que sincroniza o nosso sono é o hábito. A gente tem a luz, tem o estresse do dia, então eu tendo a ter sono mais ou menos no mesmo horário e tendo a acordar como um despertador interno, como se aquilo fosse um despertador mais ou menos no mesmo horário. Às vezes eu falo assim, nossa, todo dia eu acordo cedo para trabalhar, no final de semana eu vou acordar meio-dia. E aí meu cérebro vai lá e me desperta 6, 6h30. Então esse hábito, ele acaba levando a um condicionamento. Então não funciona muito assim. A pessoa às vezes quer mudar isso e não consegue. No caso dele, o ideal talvez fosse empurrar um pouco o sono mesmo habitual, para umas 9, 9h30, para acordar um pouquinho mais tarde e ter uma margem social maior, para quando for sair, não acordar tão tarde. Mas isso vai demorar um tempo para ser restabelecido? Com certeza. Qualquer hábito vai demorar pelo menos ali umas 8, 12 semanas. E é muito importante para quem tem distúrbio de sono, cuidar desse hábito. Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário ajuda o cérebro a sincronizar. Então, peraí, você está falando que essas pessoas, então, que estão incomodadas porque estão acordando no meio da noite, acabam tendo sono muito cedo, elas precisam tentar ajustar esse hábito, mas elas precisam ter paciência, porque isso vai acontecer depois delas forçarem dormir mais tarde por 3 semanas, por 3 meses às vezes. Às vezes sim, 8 a 12 semanas, ou seja, 2 a 3 meses. E não é só isso, o hábito de desligar as luzes, o hábito da atividade física, o hábito de uma atividade relaxante, o hábito de cuidar do sono, de se dirigir ao sono. Agora, algumas pessoas acordam de madrugada e não voltam a dormir. Então, se você fez isso que eu falei agora, de hábitos, de mudanças, de tentativa de sincronizar e não conseguiu obter o efeito, é melhor buscar um médico. Porque às vezes tem doenças que também levam ao despertar muito cedo e acordar à noite. Por exemplo, depressão causa isso. Às vezes a pessoa acorda muito cedo e não volta a dormir. Ansiedade também causa isso. A pessoa acorda no meio da noite e acorda pensando, ruminando, acorda tensa. Problema de próstata causa isso, acordar muito de madrugada, noctúria. Outras doenças como estresse excessivo, distúrbio da glândula tireoide, oscilações hormonais, que às vezes na menopausa a gente vê também altera o sono. Então existem muitas doenças que perturbam o sono. Então se você tentou sincronizar com exercício físico, com hábito, com luz, com atividade, não conseguiu, busca um médico para fazer um diagnóstico amplo. E eventualmente, em alguns casos, vai precisar remediar. Até que o hábito se estabeleça, você vai ter que dar uma enganadinha no cérebro e às vezes usar um remédio. Na menor dose possível, pelo menor tempo possível, para tentar habituar o cérebro de uma outra forma. Perfeito. Eu tenho usado de um tempo para cá, e eu tô adorando, de todo o meu coração eu falo para vocês, para você que tá em casa também. Na hora de dormir, eu tô tomando magnésio. Por recomendação médica, ele falou, toma porque vai liberar uma substância que o corpo produz, que chama GABA, relaxa os músculos. É interessante esse hábito? Em alguns casos, sim. O magnésio, ele tem uma utilidade para quadros bem leves. Então, ele pode dar uma relaxada em alguns pacientes. Do mesmo jeito que outros fitoterápicos também o fazem. Valeriana, mulungu, são medidas leves. Algumas pessoas também acabam usando melatonina para induzir um pouco o sono. Então, em quadros leves,
isso pode ser útil. Em casos mais dramáticos, mais densos, em casos mais intensos, muitas vezes o magnésio, a melatonina não funcionam bem. Aí vale a pena um médico mesmo para ver se não é caso de alopatia ou de tratar alguma doença descompensada. Pessoas que têm muita dor dormem pior, pessoas que usam remédios estimulantes dormem pior. Por isso que eu gosto do magnésio, doutor, porque assim também ajuda para as dores, né? Mas porque dá uma boa aliviada nas dores, dá uma boa relaxada e a gente entra num sono gostoso. É um suplemento interessante. E aí é importante, às vezes, conversar com o médico também o tipo de magnésio que vai usar, a dose, mas acaba sendo um suplemento interessante em muitos casos. Porque agora é hora de mitos e verdades sobre o sono. Legal. E depois tem perguntas, doutor Leandro Teles responde. A pergunta você vai enviar pelo nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, tá bom? Mas vamos lá, doutor. Mito ou verdade? Café à tarde não interfere no sono? Não, isso é mito, né? O café, de modo geral, ele atrapalha um pouco o sono. Tem pessoas que são mais resistentes, que não tem problema de sono e acabam tomando café e ficam bem. Mas, na média, o café, ele tira o sono. E a ação do café, ele pode durar até 6 horas, alguns estudos falam que pode durar até 7 horas. Então, se você tem dificuldade de dormir, mantenha o café de manhã só, no máximo na hora do almoço. O café, ele antagoniza a adenosina, que é um mecanismo importante para você começar a dormir. E aí não é só café, é cafeína. Então, cuidado com refrigerante à base de cola, cuidado com chocolate ao leite em excesso, cuidado com alimentos condimentados, cuidado com nicotina, a nicotina da insônia, cuidado com álcool. O álcool também, ele induz o sono, mas ele induz um sono de péssima qualidade. Então, à noite, algo mais leve, menos estimulante para dormir bem. Maravilha. Mito ou verdade? Ficar na cama acordado ajuda a pegar no sono? Não ajuda. Então, isso é mito. Quando uma pessoa tem dificuldade de sono, o ideal não é ficar muito tempo na cama panguando, ficar lá lendo, não. O ideal é você sair da cama, pegar um ambiente leve, uma musiquinha ambiente, ou vai fazer uma oração, uma meditação, vai ler alguma coisa tranquila e que você procure o quarto e a cama quando você efetivamente quiser dormir. Você restringe o tempo de cama e o cérebro se condiciona a entender que o quarto e a cama é para dormir, não para comer, nem para bater papo, nem para ficar no celular. Faça fora da cama e vai para a cama para dormir. No escuro, uma cama gostosa, sabe? Uma cama, investir no controle do barulho, no controle climático. Então a cama só para as atividades sexuais e para dormir. O resto faz fora. Assistir TV ou usar o celular ajuda a relaxar para dormir? De modo geral, não. O celular tem vários problemas. Primeiro é a luz que ele emite. Então essa luz do celular, do tablet, do notebook, da televisão, inibe a melatonina. A gente aprendeu, ao longo da evolução das espécies, a dormir no escuro. O sol se punha, né? Então o ideal é não usar o celular perto da hora de dormir. Além da luz do celular, existe a questão da interação. O celular oferece muita adrenalina, dopamina, ele fica cutucando a gente para querer ficar um pouco mais, para conversar, ele faz barulho. Então o ideal é usar o celular outro horário, perto da hora de dormir, sem celular, sem tablet, televisão, assiste fora do quarto, principalmente se você tem dificuldade. Coloca um prazo para desligar o celular, coloca filtros noturnos e evita ler coisas que te excitam muito. Menos celular, melhora do sono. Perfeito. Próxima pergunta. Dormir pouco durante a semana e compensar no final de semana resolve? Não resolve. Primeiro, porque não funciona muito assim. Se eu dormir mal muitos dias, chega no final de semana, mesmo que eu possa dormir mais, o cérebro vai estar condicionado a dormir menos. Segundo, que eu já paguei a conta. Se eu dormir mal segunda, terça e quarta, eu já fiz mal para o meu corpo. Eu já liberei mais adrenalina, mais cortisol. Então, o melhor dia para dormir não é no final de semana, é hoje à noite. Não adianta eu querer compensar nas férias, no final de semana. O ideal é que toda noite eu durma em torno de 7 horas, que eu me permita dormir bem, porque isso vai recuperar o meu cérebro de um dia para o outro. Então, acumular noites mal dormidas é uma péssima opção e não tem como pagar isso de tempos em tempos. Tem que ser de um dia para o outro. Próximo, mito ou verdade? Quem dorme pouco, mas acorda disposto, não tem problema. Olha, depende.
Tem pessoas que têm uma necessidade de sono menor. Agora, abaixo de 6 horas é muito ruim. Mesmo aquela pessoa que às vezes fala, não, eu durmo 4 horas e fico maravilhoso. Olha, pode ser que você fique maravilhoso, mas você ficaria mais maravilhoso ainda se você dormisse um pouquinho mais. Então existe uma conta que a gente paga sem perceber. Às vezes a gente acha que está bem, mas melhor estaria se dormisse mais. Então menos que 6 horas, jamais. Não é saudável. Então, entre 6 e 9 horas é algo correto e, em média, 7 a 8 horas. Pergunta, dormir de dia é prejudicial? Mas você não responde ainda. Segura. Dormir de dia é prejudicial? Ai, eu adoro. Ai, eu tenho que contar pra vocês que um soninho depois do almoço... Eu amo. Claro que não dá pra fazer isso todo dia, né? Eu tô aqui agora, ó. Mas, gente, sábado e domingo, aquele soninho depois do almoço é bom demais, é ou não é? Deixei uma pergunta no ar. Vamos ver se você acerta a resposta. Dormir à tarde, tirar aquela cochilada, aquela pestana, aquela siesta. Será que atrapalha o sono da noite? Doutor Leandro Teles responde pra gente. Dormir à tarde atrapalha o sono, é prejudicial? Olha, depende. Se a pessoa tem dificuldade de sono, se tem insônia, o ideal é que ela tente não dormir de dia, não cochilar de dia. Agora, para alguns casos, o cochilo pode ser bom. Então, para aquela pessoa que acorda muito cedo, fica muito sonada, aquela pessoa mais idosa, que gosta de fazer a siesta, ou aquela pessoa que não tem muita dificuldade em pegar no sono à noite, um cochilo pode ser bom. Um cochilo de 30, 40 minutos. Esse cochilo tende a não fazer mal nenhum à saúde. Então, cuidado. Primeiro, um cochilo, não dormir 2, 3 horas como se não houvesse amanhã. Então, 30, 40 minutos. O ideal é que não seja muito tarde, para não encavalar com o sono. Então, logo depois do almoço é um bom horário. E observa se esse cochilo tem te atrapalhado no sono noturno ou não. Então, para algumas pessoas... Por exemplo, adolescentes que acordam muito cedo para ir para a escola e aí ficam muito sonados à tarde, às vezes um pequeno cochilo ajuda. Um idoso que acorda cedo, um padrão da idade, um cochilo depois do almoço, mal nenhum faz. Mas quantifica isso para 30, 40 minutos, depois bastante atividade mental e física para voltar a dormir bem à noite. Já vou passar para as perguntas que vocês enviaram, mas eu tenho uma dúvida aqui. Você falou de atividade. Atividade física à noite atrapalha o sono? Para algumas pessoas, sim. O ideal da atividade física para quem tem dificuldade de sono é pela manhã, à tarde ou, no máximo, no começo da noite. Tá. Por quê? Porque a atividade física ela é muito boa para o sono, só que, ao mesmo tempo, ela também esquenta o corpo, ela joga adrenalina. Então, uma atividade muito intensa, em cima da hora de dormir, pode atrapalhar, até você baixar a bola. Então, o ideal é uma atividade um pouco mais cedo. Até umas 6, 7 da noite seria o ideal, tá? Perfeito. Mas tem pessoas que fazem mais tarde e não sentem tanto. Conhecer o seu corpo, mas realmente em cima da hora de dormir não é bom. Vamos lá, gente. Na tela, Lorena Cardoso pergunta, boa tarde, estudar antes de dormir pode dar insônia? Estudar ativamente, quer dizer, eu leio uma coisa que eu vou ter que lembrar, que eu fico tenso, ansioso, e isso pode levar o cérebro a ficar um pouco ligado. Agora, uma leitura antes de dormir é bom, mas geralmente a gente pede uma leitura mais leve. Vai ler um romance, vai ler um poema, vai ler uma história, ou vai ler uma notícia leve. Se você for estudar ativamente, o ideal é estudar, mas pelo menos uns 30, 40 minutos antes de dormir, você parar o estudo e deixar o cérebro acalmar. Porque o estudo é uma coisa mais ativa, né? Um pouco mais intensa. Evitar ler coisas do trabalho, o cérebro ele precisa de um pouco de calma para entender que é a hora de desligar. Então, estudo e trabalho, deixar uma distância de pelo menos ali 40 minutos, 1 hora antes de dormir. Perfeito. Obrigada, Lorena. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Silvana Vieira e ela diz assim, boa tarde, Cláudio e doutor Leandro. O meu problema é que vou dormir às 10 e acordo por volta das 3h30 da madrugada e não consigo voltar a dormir novamente. O que fazer? Então, ela dorme 5h30 por dia. É pouco. É pouco, né? Ela dorme 22 horas e acorda às 3h30. Então, ela tem uma dificuldade em manter o sono.
Porque acordar 3 da manhã, às vezes acontece, acorda, mas a pessoa tem que voltar a dormir em 20, 30 minutos no máximo. Se ela não consegue voltar a dormir, quer dizer que o sono dela está amassado nesse horário. Então tem que ver o que está acontecendo. Se tem alguma questão hormonal, se tem um quadro depressivo, se tem ansiedade, se não tem um remédio. Às vezes um remédio para dormir, às vezes faz isso. A pessoa toma um remédio para dormir e tem um sono muito amassado, muito intenso na primeira metade. Então, olhar os medicamentos dela, ver se não tem algum remédio que corta o sono, ver como ela fica de dia, mas isso pode ser um tipo de insônia. Ela está dormindo menos que 6, 7 horas, de dia isso não é bom, porque ela vai ficar sonada, então buscar um médico para fazer um bom diagnóstico diferencial. E aí é curioso que vamos supor que o médico opte por fazer um tratamento para isso. O remédio que o médico vai usar não é um indutor de sono, não é um remédio para agir às 22 horas. É algum remédio que vai ter que agir às 3 da manhã, às 4. Então, são remédios específicos, quando a insônia é mais para frente da noite. Então, é outra natureza de tratamentos, caso opte por um tratamento farmacológico. Perfeito. Eu vou parar aqui nessa questão da Silvana pelo seguinte. Se a gente pesquisar na internet, a gente vai descobrir que tem muita gente que acorda às 3h30 da manhã. Há quem diga que é uma questão espiritual, que é o horário do não sei o quê, não sei o que lá. Tem gente que coloca um pavor nessa história toda. Ah, e esse é o horário X. Mas já li também que isso pode ser fadiga adrenal, uma liberação de cortisol fora da hora, pode ser uma questão de outros hormônios, pode ser uma questão de ansiedade, pode ser também um hábito do nosso próprio organismo, porque a gente começou e aí manteve. Você vai contar sobre isso e desvendar esse grande mistério já já. Tá bom? Porque isso é uma questão que, inclusive, eu quero que você já mande para todo mundo que você conhece, que tá falando assim, eu acordo 3h30 da manhã, toda noite 3h30 da manhã, porque o Dr. Leandro Teles agora vai desvendar esse mistério. Será que é uma questão espiritual? Será que tem alguma coisa que vai ali puxar o seu pé no meio da madrugada? O que acontece às 3h30 da manhã? Então, ele vai explicar pra gente de acordo com a ciência, tá bom? Leandro Teles, vamos ver, vou testar a sua memória. Deixei uma dúvida aqui. Qual era? Foi tão boa que eu lembro, claro. Foi sobre um fenômeno científico e médico, tem até um nome, a gente chama de clocking, né? Clocking vem do inglês, clock de relógio. Clocking seria bater o ponto, né? Sabe aquela pessoa que bate o ponto para trabalhar? Eu entro 8 horas. Peraí, deixa eu fazer a pergunta de novo, porque se você, por um acaso, está ligando a televisão agora, a pergunta é, o que acontece às 3h30 da manhã? Será que é alguma coisa espiritual, uma maldição? Um horário que é específico para você acordar? Alguém que vai lá e puxa teu pé? O que acontece às 3h30 da manhã? Doutor Leandro Teles está respondendo. Que muita gente tem e fica meio assim, assustado. Nossa, eu acordo, perco o sono, eu olho no meu relógio 3h30. Mesmo horário. Parece aquela coisa meio filme de terror, meio desesperador. E é um fenômeno relativamente comum. É um tipo de distúrbio de sono, lógico, que atrapalha o sono. E quem sou eu para dizer se isso é algo espiritual ou não, mas lógico que a gente sempre pensa nas razões fisiológicas. Vamos lá. O sono não é um bloco. O sono, ele vai superficial, profundo. Isso acontece em intervalos regulares, de mais ou menos 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, o cérebro vai de sono superficial para profundo. Logo, numa noite, eu faço esse ciclo de sono 5 vezes. Então, é muito comum que algumas pessoas façam esse ciclo 2, 3 vezes e estejam às 3, 3h30 num sono mais superficial. E é muito comum que as pessoas que estão mais cansadas, ou mais estressadas, ou mais preocupadas, tenham esse primeiro bloco do sono já razoável. 4 horas e meia de sono. Então, esse despertar em torno das 3, 3h30, 4 horas, ele é um momento onde o cérebro ele tem uma facilidade de despertar. E a pessoa olha o relógio 1, 2 vezes e ela começa a ficar um pouco condicionada, até por medo. E ela joga na internet, Cláudio, e ela vê que tem várias explicações. Cada cultura tem uma explicação, cada religião tem uma explicação. E isso não acontece só com o despertar. Se você for estudar sonambulismo, terror noturno, paralisia do sono, quer dizer, várias coisas do sono,
tem uma explicação, às vezes, um pouco mística, um pouco espiritual. E a pessoa começa a ficar preocupada com aquilo. Aí o cérebro começa a acordar naquele horário. Fisiologicamente, se você acorda próximo desse horário e não volta a dormir, vale a pena dar uma pesquisadinha na saúde, olhar bem os medicamentos, cuidar da saúde do sono, quase sempre com bons hábitos. E até tirando um pouco essa magia, esse misticismo, você consegue lidar com isso. Agora, se você tem uma religião, uma fé, também não custa cuidar dela. Então, ler uma coisa que te faz bem, que te tranquiliza, que te coloca num sono mais gostoso, conversar com o sacerdote da sua religião, buscar condicionar o seu cérebro com coisas boas, isso também não há de fazer mal. Então, vou te deixar aqui já uma reflexão, aproveitar esse momento, né? O gancho já da... A oração, gente, ela tem poder. A oração do justo é ouvida por Deus. A oração tem muito em seus feitos, está na Bíblia. Então, acordou 3h30 da manhã, não encasqueta. Simplesmente aproveita esse momento da casa em silêncio. Eu faço isso deitadinha mesmo na minha cama. Eu fecho o olho, vi que eram 3h30 da manhã e converso com Deus. E agradeço por todas as coisas, entrego as dúvidas, as ansiedades. E Deus nos ama tanto que Ele entende que a gente pode estar conversando com Ele e pegou no sono, não tem problema. É igual quando a gente conta história para o nosso bebezinho e ele no meio da história dormiu. Conversa com Deus e se você pegar no sono, que eu tenho certeza que você vai pegar no sono, você ficar deitadinho assim, Ele ainda vai fazer um carinho na tua cabeça e você vai dormir gostoso até o dia seguinte, tá bom? Próxima pergunta é da Eliane Pagotto. Ela diz, boa tarde, café me dá sono, principalmente adocicado. É possível mesmo? Possível até assim, tem a questão química. A questão química do café, ele é um estimulante, principalmente o café mais forte, aquele café do tipo um café expresso, o café coado menos. Agora, a gente tem que lembrar que comida e bebida não tem só química, tem uma questão afetiva também. Então, às vezes, tem gente que toma um cafezinho e se sente relaxado por uma questão histórica, sabe? Lembra da casa da avó, come um bolinho. O açúcar também, algumas pessoas se sentem mais tranquilas. Agora, quimicamente, o café é estimulante. Quimicamente. Se for tomá-lo à noite, tem que ser muito pouquinho, de preferência descafeinado ou com leite. Cuidado, quimicamente estimulante, afetivamente pode ser um pouco relaxante. Outro dia eu recebi aqui especialistas em café e eles ensinaram pra gente uma técnica que se você quiser fazer um café com pouca cafeína em casa, você tá lá, colocou o pó no coador. Você já taca bastante água de uma vez, bem no meio assim, porque o que vai liberar bastante cafeína é o contato da água com o pó. Quanto mais demorar pra coar, pra passar esse café, mais cafeína ele vai ter, tá? Então, de repente, pega essa dica que pode ser uma boa. A Fátima Douradinho diz assim, eu tomo um remédio para dormir, mas gostaria muito de parar. Fiquei uns dias sem tomar, acordo na madrugada e não consigo dormir. O que posso fazer? Isso é uma coisa muito comum. A pessoa toma um remédio para dormir, ela quer parar, ela tenta parar, só que a insônia volta imediatamente. Então tem que entender qual é o remédio, qual é a dose, qual é o tempo de uso. Se você vai parar um remédio ou melhorar o seu sono, você vai ter que investir muito na higiene do sono. Cuidar dos seus hábitos, da atividade física, do peso. Quando vai diminuir o remédio, fazer sempre com o médico junto. Porque a redução ela tem que ser lenta e gradual. Porque senão o corpo ele tem uma abstinência ao remédio. Às vezes o médico ele também precisa cuidar de trocar o remédio antes de tirar. Às vezes ele vai trocando por um mais leve, depois para outro mais leve. Outra coisa importante é entender se ela está tratada para aquilo que levou à insônia. Se ela não continua um pouco ansiosa, se não tem depressão, se está fazendo atividade física, se está tendo um bom hábito de sono. Então, o ato de desprescrever, tirar um remédio, ele precisa de tudo isso, entender. E os remédios de sono, muitas vezes, ele vira um hábito. Então, conversar com o médico para tirar lentamente, eventualmente substituir o remédio. Agora, alguns pacientes não vão conseguir tirar o remédio. Tem pacientes que têm uma genética tão forte para a insônia ou que tem um problema de saúde físico-mental que vai precisar do remédio. E tudo bem, você pode fazer as pazes com isso. Você não precisa correr do remédio a qualquer custo.
Então, fazer as pazes com isso, mas usar o mínimo possível, sempre com o médico, conversar com o médico, não demonizar o remédio. Perfeito. E se for reduzir sempre com ajuda e com esses outros recursos. Daqui a pouquinho, a NutriChef Malu Lobo, que vai ensinar a gente a fazer um bolinho saudável, delicioso com sardinha, que é super importante para nossa alimentação, vai dar dicas de alimentos que você deve usar para ter uma noite de sono gostosa. Não perca, é daqui a alguns minutinhos, tá bom? Então segura aí, porque aqui a gente já tá ouvindo o neurologista falando sobre sono, tem dica do alimento certo para você dormir bem e receita boa. Vida Melhor tá sempre focado aí em você, em te ajudar nessa caminhada para que você possa ter uma vida cada vez melhor. A Nilza Lima diz assim: boa tarde, meu sono é muito ruim e eu durmo picado. Pode ser minha fibromialgia? Pode. A fibromialgia é uma patologia muito comum, acontece mais em mulheres, mas pode pegar homens também, geralmente em torno dos 35 até os 55, 60 anos. O que marca a fibromialgia são alguns sintomas. Dor, então a dor, geralmente mais de 6 meses, dor difusa na carne, nas articulações. O médico às vezes investiga, não encontra nada no sangue de reumatismo. Então é uma doença que não altera muito os exames. Agora, além da dor, a fibromialgia pode dar sintomas de ansiedade, depressão, pode dar alteração intestinal e pode dar insônia. Na fibromialgia é comum o sono picado, ou acordar no dia seguinte e ter uma sensação que o sono não foi reparador, que não descansou. Então pode ser um dos sintomas da fibromialgia. Mas também da depressão, também da ansiedade. Às vezes o sono é a ponta de um iceberg. Quando o médico vai examinar, tem uma outra doencinha que também precisa ser tratado. É muito comum a comorbidade. Tratando a fibro e o sono, mais qualidade de vida. Gente, Dr. Leandro Teles é maravilhoso. Deixa eu pegar um dos livros dele. É esse aqui, Depressão Não é Fraqueza. E é um dos, muitos outros. São quantos livros que você já tem? São 4 livros, um sobre ansiedade, esse sobre depressão que eu trouxe hoje, um sobre memória. É uma leitura para leigo. Quem quiser mais informações, eu até postei lá no meu Instagram uma fotinho nossa de corpo todo. Vai lá, curte essa foto minha e da Clau no Neuro Leandro Teles. Instagram, Neuro Leandro Teles. Lá tem os livros também, tem nossa fotinho. E você pode fazer um comentário, uma crítica sobre a nossa pauta e deixar dúvidas que às vezes não foram respondidas aqui, né? E aí ele vai responder para você. Então é Neuro Leandro Teles, tá? No Face, Neurologista Leandro Teles e leandroteles.com.br nas redes sociais. Simplesmente maravilhoso, assunto perfeito, necessário e eu só posso te agradecer. E vou deixar aí para você, o Dr. Leandro Teles falou aqui durante o programa que a insônia pode ser um sinal de depressão. Uma frase aqui do livro do Dr. Leandro: sofrer com depressão não é motivo de vergonha ou constrangimento, nem algo a ser tolerado ou escondido. Presta atenção, sofrer de depressão não pode ser motivo de vergonha ou constrangimento, nem algo a ser tolerado ou escondido. Pega essa. Obrigada e até a próxima. Gratidão, minha amiga. Até a próxima. Bom programa. Obrigada.